Cumprimento a amada do Senhor, igreja do nosso Senhor escolhida de Deus, com a santa paz do nosso Senhor, amém, igreja? Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Atos. Atos capítulo 6. Glória, glória. Glória a Deus, aleluia. Atos 6, a partir do versículo 3. Atos 6, a partir do versículo 3. Glória a Deus. Assim está escrito: escolhei, pois, irmão, dentre vós 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Mas nós perseveramos na oração e no ministério da palavra. Apenas até aí. Podemos sentar. Glória. Antes de entrar na palavra aqui do missionário Estevão, foi um dos escolhidos. Quero voltar um pouco atrás aqui da ressurreição de Jesus Cristo, aonde o autor deste livro faz questão de fazer alguns registros acerca do que aconteceu após a ressurreição. Este livro foi escrito pelo homem de Deus chamado Lucas. Este homem escreveu 2 livros: o livro de Atos e o livro de Lucas. Só lembrando, Lucas não foi um dos 12 apóstolos, mas Lucas, para escrever esses 2 livros, teve que fazer muita pesquisa, muito estudo para escrever acerca desses acontecimentos. E aqui no capítulo 1 do livro de Atos, ele registra acerca da decisão de Jesus quando ele vai para o céu de glória. Mas Jesus, antes, ele tinha falado aos seus discípulos, quando caminhava com ele, acerca desse acontecimento, acerca da sua morte, que ele iria morrer e ao terceiro dia
ele diz que esteve 40 dias confirmando tudo aquilo que já tinha falado acerca da ressurreição e confirmando os ensinamentos que ele já tinha passado para os apóstolos. Cerca de 40 dias ele esteve com os apóstolos. E Paulo faz um registro que ele pareceu para cerca de 500 pessoas. 500 pessoas. Está escrito. E ele falou com o seguinte: as coisas do reino do céu, que era para eles continuar esse trabalho maravilhoso. Mas antes de Jesus subir ao céu de glória, tinha uma promessa para se cumprir aos apóstolos. E ele diz: para que os apóstolos não se ausentassem de Jerusalém, para receber essa promessa que era o derramamento do Espírito Santo de Deus sobre eles. Para eles começar essa grande obra, esse grande trabalho, era necessário eles receberem o poder do Espírito Santo. Agora a Bíblia fez esse registro que Paulo escreveu. Se ele pareceu para cerca de 500 pessoas, porque no derramamento do Espírito Santo só se encontrava 120 perseverando em oração. Isso quer dizer que muitas pessoas desistiram e não foram contempladas com o poder e a descida do Espírito Santo. Igreja, todos nós aqui conhecemos alguém que outra hora estava na presença de Deus. Porque esse nosso chamado, nós não temos que perseverar só um tempo. Essa perseverança é todos os dias. Uma certa feita, Jesus pregando, diz a Bíblia que muitos judeus creram nele. Mas ele disse: se queres ser os meus discípulos, perseverais na minha palavra. Tem que perseverar. E aqui, igreja, esses homens, esses apóstolos de Jesus Cristo, quando ele recebeu o Espírito Santo, os homens ficaram não só usados pelo Espírito Santo, mas ousados para pregar a palavra de Deus. Diz a Bíblia que Pedro estava pregando e os homens, as autoridades daquela época, os sacerdotes, os escribas, diz que prenderam ele. Eu
para interrogar. Quando ele chega lá na casa, eles não encontram ninguém. A prisão continua trancada, os guardas lá de fora, mas os prisioneiros não se encontravam no cárcere. Diz a Bíblia que o anjo disse para eles: vai e continua a fazer aquilo que vocês estão fazendo, que é pregar a minha palavra. E eles, de manhã cedo, eles vão lá para o templo pregar a palavra de Deus. Aí diz a Bíblia que os sacerdotes ficaram surpresos, não entendendo nada, o que teria acontecido. Mas como assim? Como que esses homens conseguiram sair? E era uma prisão muito bem estruturada, era impossível alguém sair dessa prisão. E eles conversando, sem entender nada, diz a Bíblia que chega um cidadão para eles e diz: olha, os homens que estavam no cárcere estão pregando lá no templo. Diz que eles ficaram indignados e chamaram novamente, mas agora com cautela, porque eles poderiam ter uma reação diferente com o povo que estava ouvindo a palavra de Deus. Então eles mandam chamar os apóstolos e eles dizem: eu já mandei vocês não pregar mais sobre esse nome. E Pedro dá uma resposta para ele impressionante. Ele diz: a nós é melhor nós obedecer os homens ou a Deus, aquele que nós caminhamos e ouvimos os seus milagres. Então eles se indignaram, mas não prenderam mais. E eles se regozijaram, porque foram dignos de levar afronta das autoridades. Mas isso já estava escrito. Mas diz a Bíblia que o número de apóstolos crescia tanto que houve uma contenda entre as viúvas. Assim como está escrito aqui no capítulo 6, aonde nós lemos. E eles não queriam tirar o seu foco, que era ensinar a palavra de Deus. E eles acharam uma melhor forma para resolver essa situação, resolver a mesa. E eles concordaram em si em fazer uma eleição para eleger 7 diabos. Agora, preste muita atenção, que esse diabo tinha que ter algumas características para servir a mesa. E uma delas está escrito aqui no versículo 3 que eu li. Uma delas era reputação. Varões de boa reputação. Estevão era um jovem aonde se encaixou nesse
diácono, ele pregava a palavra com autoridade. Diz a Bíblia que ele era cheio do Espírito Santo. Ele pregava e ele vivia não mais para ele, mas para Deus. Ele não se importava com o que poderia acontecer com ele. Foi tão tanto que este jovem foi apedrejado. Morreu. Não porque era ladrão, mas crente. Um homem de Deus morreu porque estava pregando a palavra de Deus. Senhor de nós. Quem tem coragem? E ele, igreja, olha o que é uma pessoa transformada pelo poder da palavra e cheio do Espírito Santo. Diante da situação que ele viveu, sendo apedrejado, ele pediu para o Senhor não culpasse por esse crime, mas que o perdoasse, porque não sabia o que estava fazendo. Isso é uma pessoa cheia do Espírito Santo, transformado pelo poder da palavra de Deus. Então, nós, como reconhecemos a pessoa quando tem o Espírito Santo? Joelson até falou aqui agora há pouco. Ele disse que o homem carnal, ele anda segundo a carne, inclina para as coisas da carne. E o homem espiritual, ele inclina para as coisas do Espírito. Então, o crente, ele tem que demonstrar, passar essa mudança de vida para qualquer pessoa que ele está vivendo, está convivendo, a transformação que Deus fez na vida dele. Então esta é a palavra que eu deixo ao coração da igreja, mas principalmente ao meu coração. Eu venho cada vez mais e mais ser transformado pelo poder da palavra. Agradeço por esta.